Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta sexta-feira? Lewandowski esclarece decisão sobre suspensão da eleição para governador. Como o Jornal da Manhã divulgou ontem, despacho do ministro não devolvia mandato a José Melo e Davi continua no comando do estado. O Tribunal Regional Eleitoral já havia disponibilizado mais de 3 milhões para o primeiro turno da eleição, que não vai acontecer. Setores do comércio estão apreensivos com a instabilidade política e temem prejuízos na economia do estado. Começa a grande festa na ilha. Festival de Parintins terá transmissão da Rádio Difusora. Janot diz que a decisão do STF sobre delações garante segurança jurídica. Temer recebe notificação oficial da Câmara sobre denúncia da PGR. Supremo venezuelano proíbe procuradora de deixar o país e congela seus bens. Decreto que barra cidadãos de 6 países entra em vigor nos Estados Unidos. Futebol feminino. Com público recorde na Arena, meninas de Iranduba perdem para o Santos. Choque de carro com moto mata mecânico em Iranduba e populares queimam o veículo envolvido no acidente. Comerciante é morto em assalto à distribuidora de gás. Responsável pela morte do delegado Oscar Cardoso, João Branco começa a ser julgado hoje. O Jornal da Manhã está começando. 5h49. Previsão do tempo. O Climatempo volta a prever chuva. 14 milímetros para hoje, diz que a temperatura máxima será de 33 graus. 25 graus Celsius no momento aqui na rede difusora de rádio no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 30 de junho. Chegamos aos 181 dias do ano e faltam 184 para terminar 2017. Dia de São Marçal, dia dos santos protomártires da Igreja Católica. Comemoramos ainda o dia do caminhoneiro, o dia do biotecnologista e o dia da emancipação de Porto Seguro, na Bahia. O Rio Negro continua baixando e foram mais 2 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 59 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. 1908, uma explosão provavelmente causada pela queda de um meteorito na Sibéria provocou tremores até o centro da Europa. É o evento de Tunguska. 1934, na noite das facas longas, Adolf Hitler manda matar vários membros do partido nazista identificados por ele como possíveis inimigos no futuro. 1971, 3 cosmonautas a bordo da nave soviética Soyuz 11 morrem depois de uma despressurização na cápsula espacial. Em 1980, o Papa João Paulo II pisa em solo brasileiro pela primeira vez e visita uma cidade por dia ao longo dos 13 dias que passa no país. 2002, a seleção brasileira de futebol sagra-se pentacampeã da Copa do Mundo de Futebol ao derrotar a Alemanha na final por 2-0 em Yokohama, no Japão. E morre o médium brasileiro Chico Xavier aos 92 anos. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Devotos de São Pedro participaram na tarde de ontem da tradicional procissão fluvial em homenagem ao padroeiro dos pescadores em Manaus. A festa católica, que acontece há 68 anos em Manaus, trouxe o tema Com São Pedro Seguimos Jesus. A imagem de São Pedro saiu da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Educandos, passou pela Avenida Rio Negro e até o terminal pesqueiro. Na balsa principal, cerca de 800 pés acompanharam a procissão fluvial bem perto da imagem de São Pedro. Pelo menos 100 embarcações, a maioria delas enfeitadas, seguiram pelas águas do Negro. Coletes salva-vidas foram disponibilizados para todos os pés, seguindo a orientação da Capitania dos Portos. A manhã também acompanhou todo o percurso. Hoje, Eduardo, ouvintes, está programada uma greve geral no país. Muitas manifestações já acontecem em várias partes do Brasil. A Ponte Rio-Niterói, por exemplo, e a Avenida Brasil estão bloqueados. Manifestações também interditam a linha vermelha. Ônibus, trens e metrô funcionam normalmente lá no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, um protesto bloqueia a faixa da Anchieta no sentido São Paulo. Trabalhadores do Porto de Santos também fazem paralisação nesta sexta-feira. Brasília amanhece sem ônibus e sem metrô. Serviços estão suspensos em protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência. Vamos agora ao Rio Grande do Sul. Protestos bloqueiam ônibus e interrompem trens lá em Porto Alegre. Escolas municipais e estaduais devem fazer também paralisação hoje. Já em Salvador, trens têm operação suspensa. Ônibus circulam. Estação de trens do subúrbio está fechada em função da paralisação. Em Santa Catarina, manifestantes fazem protesto em Florianópolis. No estado, 2 estradas federais têm bloqueios. É o que tem no momento no que se relaciona às manifestações de hoje em todo o país. 5:53. Mais de 3,8 mil pessoas foram contempladas com bolsas integrais e parciais 75% e 50% do programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus, no terceiro processo seletivo realizado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. A lista com os contemplados da primeira chamada foi divulgada ontem, quinta-feira, e pode ser conferida no portalesp.manaus.am.gov.br. Neste sábado, 1º de julho, mais de 60 serviços serão oferecidos gratuitamente à população manauara na Arena da Amazônia. Exames e consultas médicas, emissão de carteira de trabalho, corte de cabelo, oficinas de artesanato e assessoria jurídica são algumas das atividades oferecidas pelas cooperativas amazonenses a partir das 8 horas, com o fechamento dos portões às 14 horas. A ação faz parte da programação do Dia de Cooperar, evento realizado em Manaus pelo sistema OCB Amazonas, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado. A iniciativa comemora o Dia Internacional do Cooperativismo e tem o objetivo de atender pelo menos 15 mil pessoas. 20 cooperativas e cerca de 700 voluntários participarão do evento. Os interessados em propor um projeto ou atividade para integrar a programação da terceira virada sustentável Manaus têm até hoje para realizar a inscrição nesse site. www.viradasustentável.org.br/Manaus. O edital é voltado para iniciativas de arte, cultura, zen, esporte e conhecimento que promovem debates construtivos em torno de pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, tais como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e água limpa e saneamento. Começa daqui a pouco em Iranduba a 7ª Conferência da Assistência Social. A reportagem é de J. Rai. Com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, vai ser realizada na manhã de hoje, no auditório da Prefeitura de Iranduba, a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento é organizado pelo Conselho e pela Secretaria de Assistência Social, SEMAS, em cumprimento à Lei Municipal 132 de julho de 2007. A presidente do Conselho de Assistência Social de Iranduba, Lane Melo, e a secretária da SEMAS, Thelma Viana, destacam que as conferências são realizadas a cada 2 anos nas 3 esferas de governo, com o objetivo de reunir autoridades e a sociedade civil para avaliarem as políticas do setor, estabelecerem prioridades e proporem melhorias para os anos seguintes. A 7ª Conferência Municipal da Assistência Social vai ser aberta pelo prefeito Francisco Gomes e pelas demais autoridades logo mais às 8 horas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5:56 em Manaus. A empresa de revitalização do Porto de Manaus, S.A. e a Estação Hidroviária do Amazonas estão proibidas de construir ou dar continuidade a obras destinadas à alocação e implantação de shopping popular no Porto de Manaus para abrigar vendedores ambulantes,
projeto que ficou conhecido como Camelódromo. A determinação consta de um dos itens da sentença concedida pela Justiça a pedido do Ministério Público Federal do Amazonas, que prevê ainda o ressarcimento de prejuízos ao patrimônio histórico por obras já realizadas. Operação Gota leva a vacinação a áreas de difícil acesso no estado. As populações ribeirinhas, rurais e comunidades indígenas de difícil acesso no estado do Amazonas podem atualizar suas cadernetas de vacinação por meio da Operação Gota. A ação faz parte de um esforço dos Ministérios da Saúde e da Defesa para oferecer mais saúde a esses grupos. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, destacou a importância desta operação. É uma ação realmente de melhoria da qualidade de vida dessa população, garantindo a imunidade dessa população, consequentemente a sua proteção, evitando assim que essas doenças passem a ocorrer nessas localidades. Importante lembrar que, independente da Operação Gota, as vacinas hoje estão disponíveis nos serviços de saúde, que toda a população deve buscar atualizar a sua caderneta de vacinação, porque só dessa forma estarão protegidas de todas as doenças que fazem parte do nosso calendário. Para a realização da Operação Gota, o Ministério da Saúde investiu mais de 4,5 milhões de reais para o apoio logístico do Ministério da Defesa na região. A ação foi iniciada em maio e se estende até 9 de novembro. Em toda a região norte, serão realizadas 16 missões distribuídas em 157 dias e 488 horas de voo. Ao todo, são quase 1.000 tripulantes nas aeronaves da Força Aérea, entre agentes de saúde estaduais e municipais, de saúde indígena e pilotos. Reportagem Luiz Felipe Leite. O Ministério Público Federal no Amazonas e o Ministério Público de Contas do Estado expediram recomendação ao Estado do Amazonas e à Prefeitura de Rio Preto da Eva para que promovam a adequação do armazenamento de medicamentos no Hospital Regional Tomé de Medeiros Raposo para atender às normas sanitárias. Entre os destaques da recomendação estão a necessidade de mudanças na estrutura física, na refrigeração e no controle de acesso à farmácia e aos medicamentos, especialmente os de uso controlado. De acordo com o MPF e o MPC, é preciso informatizar os procedimentos de estoque e controle de vencimento dos medicamentos, com atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto aos medicamentos controlados. As irregularidades foram encontradas durante a visita de retorno do projeto Ministério Público Federal na comunidade ao município, em maio deste ano, quando foram realizadas inspeções no Hospital Tomé Medeiros e no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Hilda Siqueira Pinto. O governo do estado, através do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, com investimento de quase 4 milhões nos municípios, objetiva o aumento da produtividade, escoamento, comercialização, geração de renda e emprego na cadeia produtiva do setor primário do interior do estado. O FPS assinou o termo de fomento com 36 organizações da sociedade civil, fortalecendo o setor primário de 23 municípios. O evento ocorreu na manhã desta quinta-feira no auditório da sede do governo. As ações foram aprovadas na primeira reunião de deliberativa do FPS, ocorrida no último dia 20. A secretária executiva do FPS, Vânia Barbosa, destacou os benefícios para o emprego e renda dos beneficiados. Eu acho que significa muito, não só para um sonho, né, de todos esses interioranos, que é a questão da geração de renda. Hoje nós estamos proporcionando a 36 entidades, que multiplicando pelo número de famílias atendidas, dá mais ou menos umas 20 mil pessoas, em que eles com certeza hoje terão um diferencial na vida deles, que terão investimentos em cada associação dessa, para que eles possam gerar produção, escoar a produção e melhorar a qualidade de vida e a geração de renda da sua comunidade. E para o estado do Amazonas isso é muito importante. O presidente da Associação de Pesca do município de Japurá, Wando Rodrigues, falou da importância do investimento e sobre como os recursos serão utilizados. A gente fez esse projeto realmente para desenvolver mais a nossa pesca e a agricultura lá, por causa que é dificultoso a vida dos que vivem lá. E graças a Deus estão sendo contemplados aí, com certeza vai dar certo. 6h06 em Manaus. O Ministério Público Federal no Amazonas vai instaurar inquérito para apurar o uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para a área de saúde, com o objetivo de pagar o Instituto Novos Caminhos, alvo da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal. Esses são os desdobramentos. Estará instaurado inquérito, sim, para apurar esta situação, porque é totalmente anômala. Agora é o momento inicial, embrionário, não dá para antecipar culpa. A gente precisa apurar isso e no momento oportuno, se for o caso,
vai adotar medida adequada, afirmou o procurador da República, Alexandre Jabbour. Na última segunda-feira, o procurador afirmou que o ex-secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, não conseguiu explicar o desvio de 88 milhões na área da educação para a saúde. Segundo Jabbour, os recursos eram do Fundeb. Naquele dia, o ex-secretário Lobo foi ouvido como testemunha de defesa da advogada Priscila Marcolino, acusada de, junto com o médico Mohamed Mustafa, comandar um esquema criminoso que, segundo o Ministério Público Federal, desviou mais de 100 milhões de reais do Estado. 6:08. PM reforça patrulhamento no centro e zona leste com 60 motocicletas entregues hoje. A entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira no Palácio da Polícia, no centro da capital. A reforma das 60 motocicletas faz parte das ações de segurança pública do governo para coibir a criminalidade. De acordo com o comandante da PM, Davi Brandão, haverá reforço do policiamento na zona leste e no centro. Parte das motos foi enviada para o Festival de Parintins. Para a Operação Parintins, nós já enviamos 20 na quinta-feira passada, já está fazendo patrulhamento, policiamento ostensivo lá na cidade. E a partir de hoje, essas 40 motocicletas que serão entregues daqui a pouco, estarão reforçando o policiamento aqui na área central e na zona leste também da nossa cidade, principalmente nesse primeiro momento. Além das motos, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou que helicópteros, viaturas e armamentos deverão ser entregues na semana que vem para reforçar o policiamento em todo o estado. Nós estamos entregando para a semana que vem os 2 helicópteros, um Schweizer e um Esquilo. Estamos finalizando um empréstimo de fuzis do Exército para que a gente possa aparelhar com armas mais potentes, fuzis 762, os pelotões especiais que atuam na área rural e nos rios, e vamos entregar também em breve, semana que vem, possível, mais de 50 viaturas. 6:09 em Manaus. Em meio à paralisação de hoje em todo o país, os professores da Universidade Federal do Amazonas aprovaram a adesão à greve geral de hoje, apontada pela Andes, SN e CSP com lutas como fundamental para impedir a aprovação das contra-reformas trabalhistas e da Previdência, revogar a lei da terceirização e derrubar o presidente Michel Temer. Em Manaus, hoje o dia de paralisação será marcado por mobilização e ato público na Praça da Saudade a partir das 7h da manhã. A atividade é organizada pela CSP com lutas, demais centrais sindicais e frente de lutas fora Temer, fórum que reúne cerca de 25 entidades sindicais, estudantis e movimentos sociais, incluindo a ADUA. 6:10 em Manaus. A Secretaria de Cultura do Amazonas liberou na manhã de ontem 30% da verba destinada pelo governo do estado aos bombás garantido e caprichoso no valor de R$3 milhões, o que equivale a R$900 mil. A informação foi confirmada pelo deputado Sabá Reis, líder do governo na Assembleia Legislativa, ao desembarcar em Parintins para prestigiar o evento folclórico. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realiza nesta sexta-feira em Parintins às 18h um simulado de evacuação do bombódromo. Na ação, o público presente para o 52º Festival Folclórico, que começa hoje e com transmissão da Rádio Difusora, receberá orientações referentes a rotas de fuga, atendimento pré-hospitalar nas arquibancadas, combate a incêndios e resgate em altura. O objetivo da simulação, que terá duração de 60 minutos, é preparar o público presente para a primeira noite de festival, pouco antes do início da apresentação, para as mais variadas situações de emergência. Pelo menos 35 militares participarão da operação. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que havia sido divulgada na manhã desta quinta-feira no Diário Oficial. O documento determinava a suspensão do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que cassava o mandato de José Melo e de seu vice Henrique Oliveira e determinava a realização imediata de eleições diretas. De acordo com a assessoria do STF, a decisão de Lewandowski foi mal interpretada e causou muita celeuma. O ministro pretendia impedir apenas as eleições diretas e não a cassação de Melo e Henrique. Na primeira versão do documento, o ministro falava em suspender o acórdão, que é o conjunto das duas decisões do TRE. A próxima edição do documento deve especificar que apenas as eleições devem ser canceladas, até que os recursos impetrados pela defesa de Henrique sejam julgados. A assessoria de Lewandowski afirmou que o ministro está em uma viagem internacional a trabalho e deve retornar apenas após o recesso do STF no mês
6 de agosto. Os próximos passos a partir de agora dependem do julgamento dos recursos impetrados pela defesa de Henrique Oliveira no TRE. Até lá, Davi Almeida, do PSD, continua chefiando o Executivo Estadual. A nova decisão não deve acontecer tão cedo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi notificado na tarde desta quinta-feira sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eleição suplementar para governador do Amazonas até que sejam julgados todos os recursos contra a cassação de Melo do PROS e Henrique Oliveira do SDD. De acordo com o secretário do Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Valdinei Albuquerque, um ofício foi enviado para a sede do governo do estado para que o governador em exercício, Davi Almeida, do PSD, tome ciência sobre a decisão, esclarecendo que estão suspensas apenas as eleições diretas. Com isso, Melo e Henrique devem continuar afastados do governo e Davi Almeida segue como chefe do Executivo Estadual até que os recursos sejam julgados. Enquanto isso, o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Valdinei Siqueira, afirmava que a campanha política dos candidatos ao governo do estado está suspensa com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender a eleição suplementar marcada para o dia 6 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE-AM, gastou 3,1 milhões de reais e tem empenhado outros 3,5 milhões para a realização do primeiro turno da eleição suplementar suspensa na noite desta quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. De acordo com o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, esses gastos são referentes a pagamento de técnicos, logística para entrega de urnas eletrônicas, transporte especial, além de diárias de servidores e policiais militares. Ele ressaltou que deste valor já foi utilizado 600 mil foram para pagamento de horas extras. Conforme Andrade, já foram repassados ao TRE quase 12 milhões de reais. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, comemorou que o ex-governador José Melo não voltasse ao cargo e disse que Davi Almeida precisa fazer ajustes fiscais. Além disso, afirma que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as eleições suplementares do Amazonas, foi uma reviravolta de caráter discutível. Com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender as eleições marcadas para após a cassação de Melo e Henrique Oliveira pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Centro da Indústria do Estado, Wilson Périco, acredita que a instabilidade política afetará duramente a economia no estado nos próximos 3 meses. A decisão do Supremo também vai trazer complicações para o comércio, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes de Logística de Manaus, o CD de Manaus, Ralf Assayag. Agora 6h15. Polícia. 9 piscinas caíram de uma carreta na Avenida Torquato Tapajós. Parte da carga tombou após ficar preso debaixo do viaduto. O acidente aconteceu por volta das 20 horas em frente à entrada do Conjunto Santos Dumont. Ninguém ficou ferido. De acordo com o representante da empresa, as piscinas eram transportadas em 2 carretas puxadas por um cavalo. A primeira carreta com piscinas passou por baixo do viaduto. Já a segunda bateu na estrutura que arrastou para a pista. Policiais da Secretaria de Segurança Pública prenderam na manhã de ontem o foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Paulo Henrique Batista Costa, vulgo Rango. O infrator estava foragido desde 2015 por roubo a uma casa lotérica e a um estúdio de tatuagem localizado no bairro da Paz. Paulo estava escondido em uma casa na rua Gilberto Mestrinho, beco Hip Rap, na Compensa. A prisão foi feita por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas após denúncias ao 181, o disque denúncia da Secretaria de Segurança Pública que indicavam a localização do homem. Durante a abordagem, Paulo, que é perigosíssimo, não ofereceu resistência à prisão. 3 homens foram presos suspeitos de furto a uma igreja na rua Flamingos, bairro Gustavo Nascimento, na Zona Leste. Eles confessaram o crime. Ventiladores, botijas de gás e uma caixa de som levados pelos criminosos foram recuperados e devolvidos à igreja. De acordo com o delegado Jander Mafra, do 13º DIP, a igreja foi furtada na madrugada de ontem. Após o crime, a coordenação da igreja procurou a delegacia para informar o ocorrido. A polícia constatou que os objetos roubados estavam sendo comercializados em via pública. O agricultor de 35 anos foi atingido com um disparo de arma de fogo após cair em uma armadilha montada para caçar pacas. No momento do acidente, o homem também caçava pacas na região. O acidente aconteceu em uma área de mata próxima ao quilômetro 53 da rodovia estadual M254. De acordo com informações repassadas pela polícia, o agricultor havia saído de casa para caçar pacas em uma área de mata próxima à comunidade Monte
Monte Sinai. Ele foi surpreendido com uma armadilha que estava montada dentro da floresta. No escuro, ele não viu o artefato de fogo escondido entre a mata e foi atingido por um disparo de espingarda na perna direita. Ao invés da paca, ele que caiu na armadilha. O mecânico Anderson Marques da Silva, que era conhecido como Juca Bala, de 29 anos, morreu ontem de madrugada em consequência de um grave acidente de trânsito acontecido na Avenida Amazonas, em frente ao bairro Cidade Nova, no município de Iranduba. Câmeras de segurança de uma drogaria que fica bem perto do local do acidente registraram o momento exato em que Juca Bala colidiu com sua moto de frente com um Classic de placas NOS 9514, dirigido por Rales da Silva Lacerda, também de 29 anos, que estaria embriagado. A colisão foi a 1h55 da madrugada. E informações dão conta de que o carro que Lacerda dirigia era emprestado de um amigo. Logo após o acidente, populares incendiaram o veículo e as imagens ganharam as redes sociais. O mecânico Anderson Marques da Silva foi socorrido e conduzido ao Hospital João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista Rales da Silva Lacerda foi conduzido à delegacia de polícia civil em Iranduba e posteriormente levado para um presídio. Ele vai responder por homicídio culposo e embriaguez ao volante. 6h22. Nos primeiros 5 meses deste ano, 92 acidentes com vítimas fatais foram registrados aqui em Manaus. O número é 17% superior ao mesmo período de 2016, quando foram 78 mortes no trânsito, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans. Somente neste ano foram 27 mortes em 6 das principais avenidas da cidade entre janeiro a 28 de junho deste ano. Altas Minas lidera o grupo de ocorrências com 7 mortes, seguida da Avenida Coronel Teixeira com 6 acidentes. Nas avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós registraram 4 mortes cada uma neste primeiro semestre. Já a Avenida General Rodrigo Otávio registrou 3 acidentes fatais, assim como a Cosme Ferreira, com 3 mortes de janeiro a 28 de junho. Para o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Leonel Feitosa, o aumento dos acidentes é causado pela falta de conscientização dos próprios motoristas. Um comerciante foi morto a tiros após ter o estabelecimento, uma distribuidora de gás do bairro Armando Mendes, assaltado na tarde desta quarta-feira. 2 homens armados faziam um arrastão na rua quando invadiram o local. Testemunhas contam que a vítima reagiu e foi baleada pelos assaltantes, que conseguiram fugir. Segundo testemunhas, 2 homens em uma moto assaltaram uma drogaria na rua e em seguida a distribuidora de gás por volta das 14h30. De acordo com o farmacêutico José Ferreira, de 52 anos, dono da drogaria que foi assaltada antes do latrocínio, a rua costuma ser alvo de assaltos e de tiroteios. Ele comentou que o crime durou cerca de 3 minutos. Começa nesta sexta-feira o julgamento dos acusados de planejar e executar o assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho. João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, de 41 anos, e outras 4 pessoas serão os réus ouvidos pela segunda vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus. O julgamento está marcado para começar às 8h30 e a previsão é que se estenda pelo fim de semana. 10 testemunhas de defesa e acusação devem depor. Entre elas, 2 são testemunhas confidenciais. Os réus são investigados pela morte de Cardoso, morto no dia 9 de março de 2014, com 18 tiros no bairro de São Francisco. O Ministério Público do Estado, baseado no inquérito policial elaborado pela Polícia Civil, denunciou 5 pessoas que teriam envolvimento na morte do delegado João Pinto Carioca, ou João Branco, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza, Maltes, Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga, e Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará. 2 5 réus e apenas João Pinto Carioca será interrogado por meio de videoconferência. O réu está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no interior do Paraná. Já o réu Marcos Roberto Miranda da Silva está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas será encaminhado para a audiência que será realizada no plenário do júri do Fórum Ministro Enoque Reis. Os demais acusados, Messias, Diego, Bruno e Mário Jorge, estão presos em presídios de Manaus e também serão apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, o concurso 1661. Primeiro sorteio, dezenas 01, 03, 25, 31, 46 e 49. Repetindo os números do primeiro sorteio: 01, 03, 25, 31, 46 e 49. No segundo sorteio, 19, 21, 29, 35,
38 e 48. Acumulou nas duas faixas. Aqui no concurso 4.416 também acumulou. A quadra saiu para 116 apostas, cada uma leva R$3.446,15. O terno teve 7.463 apostas, ganhador com prêmio de R$80,54. Para o Duque foram 156.416 wins de número, 2 números apenas, cada um leva R$2 e mais 11 centavos. Vamos às dezenas deste concurso 4.416 da quina. 01 02 12 16 62 01 02 12 16 e 62. A time mania no concurso 1050, o time do coração foi o Santa Cruz, lá de Pernambuco. As dezenas sorteadas foram 06 e 08. 28 e 33. 48 e 60. E ainda 70. Vamos repetir: 06 08 28 33 48 60 e 70. O prêmio acumulou e uma aposta. Não, o prêmio não acumulou, Eduardo. Uma aposta ganhadora lá de Abatia, no Paraná. Cada um, este apostador vai receber R$1.366.496,71. 6 dezenas, 3 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$28.616,31. 5 números acertados, 133 apostas, cada uma vai receber R$922,11. Repetindo os números da time mania: 06 08 28 33 48 60 e 70. Um ganhador do Paraná, como já dissemos, ele recebe mais de R$1.300.000. Agora 6h29. Esportes. Mesmo com o novo recorde de público do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, imaginem só, 25.371 torcedores ontem à noite. Quem deu bola na Arena da Amazônia foi o Santos de São Paulo. De virada, as sereias da Vila Belmiro venceram o Iranduba por 2-1 no confronto de ida da semifinal do Brasileirão na noite desta quinta-feira. Com o resultado, o Hulk da Amazônia precisa vencer o próximo jogo por 2 gols de diferença para chegar à final da competição. Ficou mais difícil agora. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Fluminense 4, Universidade Católica do Equador 0. Racing Clube 3, Independiente de Medellín 1. Ponte Preta 1, Sol de América 0. Copa do Brasil. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Pela Copa das Confederações, Alemanha 4, México 1. Alemanha e Chile vão decidir a Copa. Os jogos de hoje. Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19h15 jogam Paysandu e Luverdense. 20 horas Botafogo e Joinville. Vila Nova e Criciúma. Às 21h30 jogam Náutico e CRB. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, retomando o patamar de 3,30, com investidores ainda cautelosos com o cenário político. A moeda americana encerrou em alta de 0,7% a 3,308 na venda. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,36%. O IBGE vai divulgar a taxa de desemprego no mês passado. Em abril, o índice ficou em 13,6%, atingindo 14 milhões de brasileiros. O Conselho Monetário Nacional decidiu ontem manter a taxa de juros de longo prazo, TJLP, em 7% ao ano, entre os meses de julho e setembro deste ano. A taxa serve de referência para os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ao setor produtivo. Após registrar superávit em abril, as contas do governo voltaram ao vermelho em maio, quando foi registrado um déficit primário de 29,37 bilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O resultado primário considera apenas as receitas e despesas e não leva em conta os gastos do governo federal com o pagamento dos juros da dívida pública. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, aprovou um novo prazo para o pagamento do abono salarial
ano base 2015, informou nesta quinta-feira o Ministério do Trabalho. O prazo que terminaria nesta sexta-feira será reaberto em 27 de julho e os trabalhadores terão até 28 de dezembro para retirar o dinheiro. Este é o segundo ano consecutivo em que ocorre a prorrogação. O Conselho Monetário Nacional anunciou nesta quinta-feira, após reunião em Brasília, que a meta central de inflação será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. A decisão significa a primeira redução na meta central de inflação desde 2005. De lá para cá, a meta, que tem que ser perseguida pelo Banco Central, permaneceu em 4,5% ao ano, índice considerado alto para padrões internacionais. A meta de 4,5% vai vigorar até 2018. O historiador baiano João José Reis é o vencedor de 2017 do Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras ABL a escritores pelo conjunto da obra. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Academia, Domício Proença Filho. A entrega do prêmio será em solenidade no Salão Nobre do Petit Trianon, a sede da Academia, no dia 29 de julho, data em que a instituição estará comemorando seus 120 anos de fundação. 6:38. Apesar da demora na recuperação das receitas e da pressão das despesas obrigatórias, como as da Previdência Social, o cumprimento da meta fiscal em 2017 está assegurado, disse ontem a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vascove. Segundo ela, o governo tem uma programação financeira rígida e conta com receitas extras que entrarão a partir do segundo semestre para cumprir o objetivo de fechar o ano com déficit primário de 139 bilhões de reais. Uma greve geral marcada para esta sexta-feira afeta a vida em muitas capitais brasileiras. O Rio tem vias bloqueadas a 50 quilômetros de lentidão em dia de protestos. Protesto também fecha a estrada que leva ao aeroporto de Cumbica, em São Paulo, causando grande congestionamento. Trabalhadores do Porto de Santos também fazem paralisação. Ônibus e metrô não estão rodando em Brasília. A esplanada está bloqueada, a esplanada dos ministérios no Brasil Central. Escolas de UNB também aderiram à paralisação. Em Porto Alegre, ônibus saem com atraso e escolas municipais e estaduais aderiram à greve. Bancos também na capital, Porto Alegre, fecharam. Protesto em Vitória tem confronto entre policiais e manifestantes. Grupo bloqueou via em frente à rodoviária. Ônibus circulam normalmente. Protestos também em Florianópolis tem confronto entre PMs e manifestantes. Policiais usaram ainda há pouco bombas de efeito moral para dispersar o grupo. Trens de ônibus em Salvador têm circulação suspensa. Estação de trens do subúrbio está fechada. E ainda, metrô de BH amanhece fechado. Protestos bloqueiam vias. Ônibus circulam normalmente. E os protestos seguem em outras capitais brasileiras nesta sexta-feira. 6:40. A Caixa Econômica Federal informou que disponibilizará mais de 10 bilhões de reais para o ano safra 2017-2018, que começa em 1º de julho. O crédito estará disponível em linhas com recursos obrigatórios, livres e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A maior parte dos recursos será para custeio da produção agrícola. Os agricultores interessados poderão apresentar suas propostas nas agências da Caixa a partir da próxima quarta-feira, quando o banco já estará apto a contratar as operações com as condições do Plano Safra 2017-2018 para produtores rurais e também para cooperativas. Apesar de o governo ter solicitado dinheiro extra para regularizar a emissão de passaporte, o serviço deverá voltar somente após a aprovação do pedido pelo Congresso Nacional. A suplementação solicitada pelo governo federal à lei orçamentária anual é de 102,3 milhões de reais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao qual a Polícia Federal está subordinada. Com a suspensão, apenas quem foi atendido nos postos de emissão e teve o atendimento completado até as 22 horas do dia 27 vai receber o documento normalmente. A previsão inicial de entrega é de 6 dias úteis. Cerca de 8.000 passaportes são emitidos diariamente pela Polícia Federal. 6:41. Um prédio de 36 andares na 5ª Avenida de Nova York, controlado indiretamente pelo Irã,
foi oficialmente confiscado pela Justiça Americana nesta quinta-feira, após a confirmação de um veredito emitido em 2013. O produto da venda do imóvel será destinado a um fundo para indenizar vítimas de atentados, informou o Associated Press, um porta-voz do Procurador Federal do Distrito Sul do Estado de Nova York, John Keane. O imóvel tem o valor estimado entre 500 milhões e $1 bilhão. O mesmo tribunal decretou o embargo de fundos e de outros imóveis ligados ao Irã, destacou o porta-voz. O parlamento da Alemanha aprovou hoje um projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A aprovação acontece menos de uma semana depois de a chanceler alemã Angela Merkel, que se opunha à medida, liberar os integrantes do seu partido para votar de acordo com suas convicções. A nova lei, que precisa ser ratificada pela Câmara Alta do Parlamento para entrar em vigor, que deve acontecer até o fim do ano, considera aos casais homossexuais o direito à adoção. O projeto de lei foi aprovado por 393 deputados, integrantes de 3 partidos de esquerda, representados na Câmara Baixa do Parlamento, social-democratas, verdes e esquerda radical, e parte dos deputados da ala conservadora de Angela Merkel. Entre os deputados conservadores, 226 votaram contra o projeto, incluindo a própria Merkel. Para mim, o casamento é, segundo nossa Constituição, uma união entre um homem e uma mulher. Por isso, votei contra o projeto de lei, afirmou Merkel à imprensa. 6:43 em Manaus. Um homem foi detido nesta sexta-feira após jogar o carro contra o muro de proteção de uma mesquita na cidade de Créteil, próxima a Paris. De acordo com a polícia, o incidente não deixou feridos. O indivíduo é um armênio de 43 anos que passou por tratamento psicológico e tem antecedentes criminais. As autoridades agora investigam o ocorrido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá se reunir na semana que vem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma cúpula na Alemanha que colocará frente a frente pela primeira vez 2 líderes cujos destinos políticos se tornaram entrelaçados. Trump também se reunirá com o presidente mexicano Enrique Peña Nieto. O Kremlin e a Casa Branca anunciaram nesta quinta-feira que os 2 líderes irão se reunir num encontro separado durante a cúpula das nações do G20 em Hamburgo, nos dias 7 e 8 de julho. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, também conhecido como Tribunal Maduro, proibiu a procuradora-geral Luísa Ortega Dias de deixar o país e congelou suas contas e bens. As medidas são uma consequência da convocação de Ortega a comparecer em 4 de julho a uma audiência no TSJ, que decidirá se irá levá-la a juízo. Ortega Dias, a ex-aliada do chavismo, tornou-se nos últimos meses uma dura adversária do presidente Nicolás Maduro. Essa advogada de 59 anos, acusada de supostas faltas graves do cargo, denunciou a ruptura da ordem constitucional por parte do governo de Maduro, que, segundo ela, impôs um terrorismo de Estado por meio dos militares e do TSJ. A reação governista à rebelião de Ortega foi tal que o deputado Pedro Carreño pediu ao Supremo sua destituição por insanidade mental e congelamento de seus bens e a proibição de sair do país. O decreto imigratório do presidente Donald Trump entrou parcialmente em vigor às 21 horas de ontem, horário de Brasília, nos Estados Unidos. Ele atinge imigrantes e refugiados de 6 países de maioria muçulmana: Síria, Sudão, Somália, Líbia, Irã e Iêmen. O decreto passa a valer parcialmente, não totalmente, por conta da decisão da Suprema Corte do país na última segunda-feira, que estabeleceu que o decreto não poderia ser aplicado àqueles que tivessem uma reivindicação crível de uma relação de boa-fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos. O decreto estabelecia o veto total a esses imigrantes, o que para Trump seria uma forma de proteger o país do terrorismo. A China expressou nesta sexta-feira sua veemente oposição a uma venda de armas americanas às ilhas de Taiwan, que Pequim considera uma das suas províncias. O governo de Donald Trump autorizou a venda de armas por um valor de $1,3 bilhão ao governo de Taipei, incluindo bombas guiadas, mísseis e torpedos, anunciou o Pentágono na quinta-feira. A transação também inclui atualizações de armamento que já estão de posse de Taiwan, como um radar de defesa aérea e um sistema de guerra eletrônica. Pequim apresentou um protesto formal ao Washington, informou Lu Kang, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. A coalizão internacional bombardeou nesta sexta-feira posições do grupo terrorista Estado Islâmico nos bairros de
Meshalab e Al-Sina, no leste de Al-Raqqa, Síria, depois que os jihadistas iniciaram ontem um contra-ataque nesta parte da cidade. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que houve intensos enfrentamentos nas últimas horas entre o Estado Islâmico e as forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas e apoiada pelos Estados Unidos. Segundo o SDH, a coalizão pediu que a FSD e seus aliados se concentrem em determinados lugares e não se desloquem, já que o seu objetivo é atacar qualquer ponto que se mova por Al-Sina e Al-Meshalab. Lava Jato. O empresário Ike Batista e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, depõem hoje como testemunhas do doleiro Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha. E foi dada a largada. Já tramita na Câmara a denúncia por corrupção contra Temer e novos capítulos da crise política devem vir pela frente. Começando pela escolha do relator que vai examinar a acusação na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente já foi notificado e tem 10 sessões para se defender. Enquanto isso, saem os novos números do desemprego no país no mês de maio. A CCJ da Câmara deve definir o nome do relator do processo na próxima semana. A comissão formulará parecer e plenário da Câmara decidirá se autoriza o STF analisar a acusação de Janot. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comentou na noite de ontem em Uberlândia, Minas Gerais, que acha positiva a suspensão das férias dos parlamentares enquanto não sair a definição da denúncia contra Michel Temer do PMDB. Contudo, afirmou que esta é uma decisão do plenário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou nesta quinta-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamentos sobre benefícios em acordos de delação premiada traz segurança jurídica aos compromissos. Nesta quinta-feira, durante o julgamento na corte, os ministros fixaram o entendimento de que os benefícios a delatores podem ser revistos ao fim do processo, caso eles não cumpram os deveres assumidos no acordo de colaboração. O tribunal também firmou o entendimento de que o juiz ou órgão colegiado responsável pelo caso poderá anular o acordo de delação na sentença final, caso se descubra no decorrer do processo fatos que demonstrem ilegalidades na negociação da colaboração, como, por exemplo, corrupção do juiz, coação de uma das partes, prova falsa ou erro judicial. Após o julgamento ser encerrado, o Procurador-Geral Rodrigo Janot disse que a decisão do Supremo reafirma a possibilidade de o Ministério fechar os acordos. 6:49 em Manaus. Destaques de cá para os principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Câmara notifica Temer sobre denúncia de corrupção passiva. A Folha de São Paulo. Metroviários decidem não aderir à greve desta sexta-feira em São Paulo. O Estado de São Paulo. Crédito imobiliário com recursos do FGTS deve ser retomado em breve, diz a Caixa. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com o Correio Brasiliense. Adolescente que invadiu Alvorada pegou o carro escondido dos pais. Valor econômico. Em nova agenda secreta, Temer almoça na casa de deputado federal do PSB. Estado de Minas. Presa a quadrilha que utilizava drones para monitorar a polícia em Minas. No Recife, Jornal do Comércio. Moradores do Recife com suspeita de raiva humana morre no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Fortaleza, Diário do Nordeste. Jovem cearense com síndrome de Down é aprovado em direito e emociona a família. Porto Alegre, 0 hora. Delatores perderão benefícios se forem líderes de organização criminosa, de Janot. O Brasil Econômico. Record TV, SBT e Rede TV voltam para a TV a cabo após acordo com a Proteste. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Insegurança jurídica amplia perfil da crise. Agora. Idoso de 72 anos é suspeito de estuprar filha neta. Em tempo. Lewandowski esclarece e Davi é o governador. A crítica. Campanha suspensa. 6 milhões vão pelo ralo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Luiz Leite e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Ismael Moura. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.